Boa noite, minhas queridas, boa noite, meus queridos. Eu sou o professor Glauco, do blog Mito da Caverna, e estou vindo aqui conversar com vocês hoje sobre os documentos da CIA sobre a ditadura militar no Brasil. E desde já eu gostaria que, se você puder, compartilhar esse vídeo para que a gente possa conversar mais, com outras pessoas. O documento da CIA, ela destrói por completo o discurso de um certo candidato a presidente, por exemplo, e de uma mídia golpista e apoiadora da ditadura, de que Geisel e Figueiredo foram bons ditadores, bonzinhos, O seu Alexandre Garcia, por exemplo, vive falando que o Figueiredo era um homem bonzinho. Está provado que não era. Os documentos são claros em dizer que eles eram como deuses. Eles decidiam se a pessoa deveria viver ou morrer. Até onde eu sei, só o cara lá de cima resolve isso. Pelo menos na minha crença, naquilo que eu acredito. Outra coisa que essa grande divulgação vinda dos Estados Unidos prova é que este pessoal dizia que só esquerdista tinha morrido na ditadura militar. Não. Morreram pessoas de esquerda e de direita e de centro, porque a única coisa que a ditadura militar não gostava era da democracia. Então todo mundo que lutava contra o regime militar era morto, era torturado. A ditadura não perdoava nem criança, porque a ditadura torturou crianças na frente dos seus pais. Outro discurso que está caindo por terra é esse de dizer que Geisel batia, ou matava, ou torturava, como um pai batia no bumbum do filho. Que conversa! Filho a gente trata com carinho, com amor, não com violência. A violência não é solução para os nossos problemas. Tanto é verdade que nós não queremos a violência. Aqui no Brasil já morrem 60 mil jovens por ano e 80% desses jovens são negros pobres das favelas. A ditadura militar, ela permitiu a seca, não criou nenhuma condição para aquelas pessoas que viviam na seca, como o ex-presidente Lula fez quando foi presidente. E muito menos se preocupou com os pobres das favelas das grandes cidades. Porque já tinha favela, tá, gente? A situação do país não era essa maravilha que tentam enfiar pela goela das pessoas, não. A época da ditadura foi ruim para todo mundo. Só foi boa para aqueles que eram parentes de militares. E militares de grande patente. Porque o resto também sofria o pão que o diabo amassou. Se não fosse verdade, o salário dos policiais militares no país inteiro era bom. E não é bom. Os policiais militares ganham mal no país inteiro, inclusive. Para terminar, eu quero fazer um parâmetro rápido entre a ditadura militar e a atual ditadura da toga. Porque os juízes, eles estão substituindo os ditadores militares, Eles decidem se a pessoa fica presa, se a pessoa fica solta, se deve morrer ou se não deve morrer, se deve ficar 300 anos na cadeia ou não. No caso do ex-presidente Lula, por exemplo, é muito grave, porque Lula está preso, sem
prova nenhuma, até a reforma todo mundo já sabe que não teve, no tal do triplex do Guarujá. Ele está lá condenado porque ele está falando que vai regular a mídia, que até hoje baba o ovo dos generais assassinos. E regular a mídia quer dizer abrir a concorrência para o mercado de comunicação, para que outras pessoas possam ter o direito de ter sua própria televisão e transmitir as opiniões que ela acha que deve ser transmitida. E essa imprensa não quer, até porque os políticos são donos, né, de boa parte das distribuidoras de imagem, de programação dessas empresas de mídia também. Isso também tem que acabar. Todo político em qualquer lugar deste país tem, por exemplo, rádio e televisão. Isso tem que acabar. Precisamos da livre concorrência. Capitalismo tem que chegar à mídia. Precisamos disso, urgentemente. E precisamos, por que não, de uma televisão pública, nos moldes da BBC de Londres. Disso nós precisamos. Agora, o interessante é que eles resolveram soltar o Paulo Preto, né? Tesoureiro das campanhas do PSDB, cara que tem 120 milhões de reais de propina no exterior. E a mídia aplaude isso. Não fala nada. Por que será, hein? Será que ela também ganhou nesse esquema? Eu tô achando que sim. Você sabe do que eles têm medo? Eles têm medo da democracia. E é isso que nós vamos ter que lutar, pela democracia. Boa noite a todos e feliz Dia das Mães.